Acessibilidade em bens tombados, um estudo de caso sobre o Teatro Amazonas. Esse será o tema da nossa live de hoje, falando sobre acessibilidade. Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um Garantindo Acessibilidade. Por aqui você aprende acessibilidade arquitetônica na prática. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe atípica, especialista em acessibilidade, mestre em engenharia civil, empresária, trabalho exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e hoje nós vamos trazer esse tema, vamos falar sobre acessibilidade em bens tombados. Exatamente. Então, bens tombados também precisam ser acessíveis para todas as pessoas. Então, como que eu vou estruturar essa aula de hoje? Essa nossa aula, número 135 aqui nesse nosso projeto das aulas de quarta, sempre trazendo o melhor conteúdo sobre acessibilidade arquitetônica aqui da internet para vocês. E vamos falar sobre acessibilidade em bens tombados, que também é algo que é obrigatório. Muitas pessoas acreditam que pelo fato de um imóvel ser um bem cultural tombado pelo patrimônio histórico, não precisa atender a requisitos de acessibilidade para que seja preservada ali a sua estrutura, né? O motivo pelo qual o levou ao processo de tombamento. Mas isso não é verdade. A gente vai ver aqui hoje que existe a legislação que vai tratar das questões relacionadas à acessibilidade, existe a legislação das questões tratadas ao tombamento desses imóveis aí tombados, e a gente precisa encontrar uma maneira de fazer com que todas as pessoas consigam fruir desses espaços, né, que são bens culturais que devem poder ser utilizado por todas as pessoas. Então vamos começar trazendo uma base mais legal, assim, entender o porquê que a gente deve trabalhar a acessibilidade em bens tombados, considerando o que está aqui na legislação, e vamos trazer depois o exemplo lá do Teatro Amazonas. E eu decidi fazer essa live falando sobre bens tombados e trazendo esse estudo de caso lá do Teatro Amazonas, porque eu estive lá esse mês, eu estive lá falando sobre acessibilidade em um evento, foi excelente, foi muito bom fazer uma visita lá em Manaus, né, gente? Conheci pessoas maravilhosas, foi um evento, assim, muito bacana, aprendi muito, me ensinei, falei sobre acessibilidade, e tive a oportunidade de visitar o Teatro Amazonas, que é um espaço muito bonito, um teatro, nossa, histórico, tem muita história ali dentro, né, gente? Realmente é o que justifica que imóveis como estes sejam preservados, para preservar um pouco aí também da nossa história. Então, fiz algumas imagens lá, claro que eu observei tudo que tinha de acessibilidade ali, e vou trazer aqui esse estudo de caso para vocês, para mostrar que existe sim a possibilidade de a gente ter esses imóveis tombados e que sejam também acessíveis para que as pessoas consigam utilizar aí, como todas as outras pessoas, né? Então, eu preparei um material aqui, um roteiro para mim. Hoje eu não tenho apresentação não, mas eu fiz um roteiro aqui e eu vou seguir nele para não me perder. Então, como eu disse, eu estive lá, fiz algumas imagens, e eu vou mostrar alguns itens de acessibilidade lá do teatro. Então, se você é um profissional, você vai saber, quando você se deparar com algum imóvel que seja algum bem tombado que precise ser acessível, você vai entender que existem alguns elementos da acessibilidade que devem ser implementados. O máximo possível que você conseguir fazer para tornar aquele espaço acessível deverá ser feito. E se você é um usuário, você vai saber também que esses imóveis tombados a questão do tombamento não é uma justificativa para a não implementação dos elementos aí da acessibilidade que vão constituir barreiras para que muitas pessoas não consigam utilizar ali aquele bem como se deve, tá? Então, eu vou começar aqui considerando a legislação. Eu tenho lá na Constituição Federal, no artigo 215, eu vou ter o seguinte, ó: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, isso aqui, gente, é lá na Constituição, Carta Magna. Então, o Estado vai garantir que todos tenham direitos culturais e acessar esses espaços culturais é um direito aqui de todas as pessoas, assegurado pela Constituição. Ainda na Constituição, lá no artigo 244, eu vou ter aqui, ó: a lei disporá sobre a adaptação de logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir a
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Então, sim, a lei disporá em como isso será realizado. Então, já existe uma previsão desde a Constituição de que aqui, ó, adaptação de logradouros, edifícios e veículos de transporte. Então, fala de uma maneira assim muito pincelada e a legislação específica vai trazer isso de uma forma mais aprofundada. E é justamente isso que vai estar lá na Lei Federal número 10.098. Eu peguei aqui algumas leis para embasar essa questão da acessibilidade em bens culturais, começando pela Constituição, e lá no ano 2000 eu vou ter a Lei Federal número 10.098, vai ser uma lei mais geral, assim, que vai estabelecer os critérios mais gerais, aí exatamente assim, ó, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência com mobilidade reduzida e dá outras providências. Então, são normas gerais, critérios básicos da acessibilidade. É uma legislação lá do ano 2000, e que vai tratar sobre esses bens culturais, esses imóveis tombados. E lá no artigo 25 vai falar o seguinte nessa Lei Federal 10.098. As disposições desta lei aplicam-se aos edifícios ou imóveis declarados bens de interesse cultural ou de valor histórico-artístico, desde que as modificações necessárias observem as normas específicas reguladoras destes bens. Então, veja bem, eu tenho esse embasamento legal, porque o que acontece? Existem, só para contextualizar vocês de como que a gente utiliza o referencial técnico quando a gente está falando de acessibilidade. Eu tenho as normas, tá aqui, então a 9050 é a principal delas, então eu tenho aqui as normas. Eu tenho outras normas também, já falei em outras aulas aqui, e eu tenho a legislação. Aqui nas normas vai estar os parâmetros técnicos que eu deverei adotar para tornar um espaço acessível. Então, eu vou ter os parâmetros técnicos. Eu tenho que construir uma rampa, a rampa tem que ser dessa e dessa forma. Eu vou ter aqui circulação horizontal, vou ter portas, vou ter passagens, tem que ter essa e aquela característica. Amassamento tem que ser assim, o sanitário tem que ser desse jeito. Então, isso vai estar aqui nas normas. Agora, a obrigatoriedade de implementação do que está aqui nas normas vem por meio da legislação. Então, eu tenho primeiro a força da lei para fazer com que aqueles itens de acessibilidade sejam implementados. Então, o peso da lei, nesse caso, vai estar aqui, como eu disse, desde a Constituição, passando aqui pela Lei Federal 10.098, e essa Lei Federal 10.098 vai falar que esses imóveis, que são bens tombados, com valor histórico-artístico, deverão atender a requisitos de acessibilidade, mas faz também uma ressalva, que é desde que modificações necessárias observem as normas específicas reguladoras desses bens. Então, existe também uma legislação que vai tratar dessa questão desses bens tombados que eu deverei observar também, tá bom? Então, para complementar essa legislação, eu vou ter lá o Decreto Federal 5296, que veio para regulamentar a Lei Federal 10.098 e também a Lei Federal 10.048, e lá na seção 5 eu vou ter da acessibilidade aos bens culturais imóveis, vai estar falando bem especificamente, lá no artigo 30 do Decreto Federal 5296, eu vou ter o seguinte: as soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras na promoção da acessibilidade a todos os bens culturais imóveis devem estar de acordo com o que estabelece a Instrução Normativa número 1 do Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, IPHAN, 25 de novembro de 2003. Então, veja bem, eu tenho a Lei Federal 10.098, que é lá do ano 2000. Essa regulamentação, que é o Decreto Federal 5296, é do ano de 2004. E ela já referencia uma instrução normativa do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é do ano de 2003, um ano antes. Já existe um regulamento do IPHAN que vai falar sobre acessibilidade nesses imóveis tombados e que deverá ser observada também. Então, veja que a própria legislação já vai te dar o caminho dos documentos que você vai precisar observar para que esses imóveis sejam acessíveis. E essa instrução normativa do IPHAN, que é essa aqui que está na
na minha mão, na verdade eu estou só com uma das folhas aqui, é um documento maior, tem umas 9 páginas, ele vai falar o seguinte, ó, Instrução Normativa do IPHAN, 25 de novembro de 2003, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? A capa desse documento se você consegue encontrar esse documento aqui lá no site do IPHAN, e o que esse documento resolve aqui, ó? Estabelecer diretrizes, critérios e recomendações para a promoção das devidas condições de acessibilidade aos bens culturais imóveis especificados nessa instrução normativa, a fim de equiparar as oportunidades de fruição destes bens pelo conjunto da sociedade, em especial pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, esse documento do IPHAN já vai tratar sobre acessibilidade nesses imóveis tombados. Então, lá vai existir algumas regras que você deverá observar para se trabalhar a acessibilidade desses imóveis com valor histórico-artístico. E aqui, ó, o que vai falar aqui também? Tendo como referências básicas a Lei Federal 10.098, que é aquela legislação que a gente acabou de mencionar lá do ano 2000. Então, tá vendo como que a legislação ela vai passeando entre si? E você precisa conhecer para saber como que você vai usar esse referencial técnico. Mas aqui, ó, tendo como referências básicas a Lei Federal 10.098, a NBR 9050 da ABNT e esta instrução normativa. Então, o próprio documento legal vai referenciar a norma, e a norma vai nos falar o como que a gente vai fazer para poder tornar aquele espaço ali acessível, referenciado aqui pela legislação. Então, há soluções adotadas para eliminação, redução ou superação de barreiras na promoção da acessibilidade aos bens culturais imóveis, devem compatibilizar-se com a sua preservação e, em cada caso específico, assegurar condições de acesso, de trânsito, de orientação e de comunicação, facilitando a utilização desses bens e a compreensão dos seus acervos para todo o público, observadas as seguintes premissas. Aí o documento segue aqui, é um documento muito completo, mas se você estiver precisando trabalhar a acessibilidade de um imóvel tombado, de um bem cultural, né, você vai precisar observar o que está aqui no IPHAN. Então, fica para vocês aí que estiverem precisando fazer a leitura desse documento, o estudo desse documento, você já sabe onde que você vai encontrar as informações para que esse espaço seja acessível. Então, assim, o que a gente pode tirar como entendimento disso é o seguinte: você precisa trabalhar a acessibilidade de modo a permitir que as pessoas consigam fruir daquele espaço cultural, daquele bem cultural que é de todos, e a gente deve também preservar a memória daquilo ali, porque tem um motivo para aquele imóvel ser um bem cultural que deve ser preservado. Então, a gente tem que encontrar o caminho do meio, o equilíbrio entre a acessibilidade e entre a preservação daquele imóvel. E a legislação vai nos nortear para isso. Então, qual que é o papel do profissional que vai trabalhar com acessibilidade? Que vai trabalhar esse processo aí da acessibilidade? Ele vai precisar conhecer quais são aqueles elementos que existem no referencial técnico, seja nas normas, seja na legislação, que vão possibilitar que a gente consiga trabalhar a acessibilidade sem danificar aquele imóvel, aquele bem cultural. E existem esses mecanismos. Por exemplo, se eu vou trabalhar a sinalização tátil no piso, eu tenho muitas maneiras de fazer isso. Eu tenho, por exemplo, a possibilidade de colocar o piso tátil colado, que é esse modelo aqui, deixa eu mostrar para você. Eu posso colocar esse modelo aqui de piso tátil, que é um modelo de piso tátil colado. Então, como que é o processo de instalação disso aqui? A gente passa a cola aqui nessa parte de trás, demarca a região que vai ser sinalizada, passa aquela cola de contato ali também e faz a fixação considerando o layout ali que foi elaborado para aquele espaço. Se você precisa remover essa sinalização aqui por algum motivo, pode ser que você danifique o piso, porque essa cola de contato, ela é uma cola que vai ser mais difícil de ser removida. Pode ser que você precise utilizar um solvente. Existem outras opções que você vai conseguir fazer a sinalização tátil no piso aqui para a pessoa com deficiência visual e que não vão danificar aquele piso. Por exemplo, você pode colocar o piso tátil por elementos adesivados, que é esse piso aqui, ó, que é o piso tátil por elementos, que é esse aqui, ó. Então, você tem elemento por elemento aqui, tanto alerta quanto direcional, e ele é adesivado. Então, você tem aqui uma proteçãozinha que você tira aqui, de acordo com o layout que foi elaborado, você faz a fixação. Se você precisar remover, você não vai danificar ali o seu piso. Então, esse tipo de escolha existe em muitas situações, e existem muitos exemplos dessas boas
boas escolhas aqui no Teatro Amazonas, que eu vou compartilhar com vocês aqui, mostrar algumas imagens e mostrar algumas soluções em acessibilidade que foram implementadas lá e que justamente tem esse princípio, essa ideia de trabalhar a acessibilidade de modo a permitir que as pessoas consigam fruir ali daquele espaço, mas sem necessariamente precisar quebrar, danificar ali para que aquele acesso seja realmente realizado ali pelas pessoas, tá? Eu já vou compartilhar as imagens aqui. Isso. Esse aqui, então, é o Teatro Amazonas. Isso, espero que vocês estejam vendo. Então, esse aí é o Teatro Amazonas, lá em Manaus, né? Um bem cultural, um prédio tombado. E aqui a gente vai observar que foi trabalhada a acessibilidade desse espaço. Então a gente tem aqui, ó, esse aqui é o prédio, né, numa visão geral. Aqui eu tenho essa parte da frente aqui, é a entrada principal, e eu tenho esse acesso lateral aqui também. Então essa parte da frente, eu vou mostrar para vocês como que é. Então aqui, tá vendo? Eu tenho esses arcos e eu já tenho aqui alguns desníveis. Eu tenho esses desníveis aqui, que eu tenho uma calçada, né, essa parte aqui com essa pedra, e eu já tenho aqui alguns desníveis. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, depois daqueles arcos, desses arcos aqui, ó, da frente, eu vou ter essa situação aqui. Eu tenho essa passagem aqui, que é para embarque e desembarque aqui das pessoas, e eu tenho aqui esses 2 degraus a serem vencidos. Para se trabalhar a acessibilidade aqui, seria muito mais difícil. Por quê? Como são 2 degraus, para eu conseguir fazer uma rampa, eu não tenho largura de calçada, eu não tenho área de circulação. Então, aqui realmente ficaria mais difícil de se trabalhar a acessibilidade. Então, a opção para que as pessoas conseguissem acessar o interior da edificação foi se trabalhar a acessibilidade no acesso lateral, que é justamente esse aqui. Então, esse acesso lateral, ele vai estar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Bem aqui, é essa parte aqui desse lado direito. Essa parte da frente aqui, né, como eu tenho esses 2 degraus, foi mais difícil de trazer uma solução para acessibilidade, mas essa foi a solução que eles colocaram para que as pessoas conseguissem acessar. Existe o desnível? Existe, mas eu não vou precisar necessariamente quebrar tudo para poder construir uma rampa. Nesse caso aqui foi colocada uma rampa removível metálica e as pessoas dessa forma vão conseguir acessar aqui o interior do imóvel. É a rampa mais certinha do mundo, de acordo com o que está lá na NBR 9050? Pode ser que não, mas é a rampa que foi possível de ser feita de modo a se preservar também esse bem cultural que é tombado e deve ser preservado. Então, vai dar a possibilidade de as pessoas conseguirem acessar o interior aqui do imóvel. Vou falar, vocês que estão aqui no Instagram, convido vocês a verem as imagens aqui no YouTube, estou fazendo a live aqui, o link está na bio, você pode acessar aqui a bio do meu perfil do Instagram, aí você vai conseguir ter acesso às imagens que eu estou mostrando aqui para o pessoal no YouTube, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho essa solução aqui foi dada considerando os desníveis. E existem outros desníveis internos também, lá na parte do interior do teatro, e que foi dada a mesma solução. Esse mesmo tipo de rampa que foi colocada, então, essa barreira que existia aqui dos desníveis foi eliminada dessa forma. Existe também escada, tá vendo aqui, ó, mostrando de outro ângulo. Então, eu tenho aqui essas rampas que são removíveis e sem precisar necessariamente quebrar para a construção de uma rampa aqui. Mais um detalhe aqui do interior, e vocês vão ver que nesse caso aqui, eu tenho inclusive, vocês já podem ver aqui, o piso tátil. A sinalização tátil no piso que foi implementada e justamente com esse modelo que eu falei para vocês, do piso tátil adesivado, né? Então, esse piso é o piso por elementos, esse é o piso adesivado e que vai permitir que esse piso aí também seja preservado caso seja necessário remover essa sinalização aí. Então, ela pode ser utilizada pela pessoa com deficiência visual e, se precisar de remover, não vai danificar a estrutura aqui, ó. Mais um detalhe, inclusive está até precisando de manutenção, tem umas peças aqui que se soltaram, e a ideia é justamente essa mesmo, porque se você coloca uma peça que será uma sinalização mais definitiva, você não conseguiria garantir que o piso fosse preservado. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Veja que nesse local aqui que a peça se soltou, o piso continua exatamente da mesma forma, como aqui nos arredores, então realmente não danifica esse piso, que é justamente a ideia de preservar esse bem tombado. Então, existem soluções que vão fazer com que o espaço seja acessível e que não
danifique aquela estrutura ali existente que deve ser preservada, tá bom? Aqui, mais um pedaço da sinalização tátil no piso. E aqui, gente, eu tenho essa parte aqui, que são essas duas escadas. Na verdade, é uma escada que vocês podem ver, e nesse caso aqui, foi instalada essa plataforma inclinada, que essa plataforma não, essas plataformas inclinadas, porque a gente pode observar aqui que existem duas escadas, dois lances de escada, um com 3 degraus e outro com uns 4 ou 5 degraus aqui mais acima, e a solução que foi encontrada para se trabalhar a acessibilidade aqui e permitir que as pessoas conseguissem acessar ali os outros níveis dessa escada foi justamente essa aqui, de se instalar as duas plataformas de elevação inclinadas, e essas plataformas, elas vão acompanhar ali a inclinação da escada, mas não vai precisar para a sua instalação que aquele espaço ali seja quebrado, seja substituído. E a gente pode ver aqui também que eu tenho essa parte aqui, onde foram instaladas essas plataformas inclinadas, e eu tenho esses arcos laterais, que são uma área de circulação, que continuaram como escada para que as pessoas pudessem utilizar ali e acessar o interior da edificação. Então, de um lado, eu tenho a instalação das plataformas inclinadas para dar acesso aí a pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção, pessoas em cadeiras de rodas, enfim, e eu deixei preservado o outro lado, que as pessoas vão conseguir acessar por meio da escada, promovendo dessa forma aí a acessibilidade. Então foram instaladas, sim, duas plataformas de elevação inclinada, são dois equipamentos, e que não, né, vão possibilitar que as pessoas consigam acessar o interior aí da edificação. Mais o ângulo aqui da plataforma de elevação inclinada. Essa plataforma de elevação inclinada, ela está prevista lá na NBR 9050 como um item de acessibilidade, porém a utilização dela é uma utilização assistida. Ele não é um equipamento para utilização autônoma. Então, existem pessoas que vão estar ali nesse espaço para poder auxiliar as pessoas que forem utilizar essa plataforma de elevação inclinada aí para conseguir acessar esse espaço. Tá bom? Mais um ângulo aqui, como vocês podem ver, desse outro lado aqui, essa parte de escada, ela continua preservada, e um desses arcos só que foi utilizado para poder fazer a instalação dessa plataforma de elevação inclinada. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou ter que pegar de um outro lugar aqui, porque existem sim outros elementos de acessibilidade lá no Teatro Amazonas, e deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui de novo, que eu vou precisar pegar aqui em outro lugar. Vocês vão ver junto aqui umas fotos da turista turistando, mas aqui, enfim, essa parte aqui eu mostrei para vocês já, do piso tátil, a parte da plataforma acabei de falar para vocês, e existem outros elementos da acessibilidade. Aqui é vendo de um outro ângulo. Ele tem vários níveis aqui no Teatro Amazonas, mas esse nível aqui que a gente chega com a segunda plataforma, já é um nível que vai dar acesso ao salão principal do teatro. Então, além desse, eu tenho outros níveis também que vão dar acesso ali ao camarote, e eu vou ter acessibilidade trabalhada para acessar o nível superior ainda, que eu já mostro para vocês aqui, tá vendo? Tem essa escada, é tudo muito bonito lá. E outra coisa que existe aqui, tá vendo, gente? Essa aqui, ó, esse corrimão, ele foi instalado posteriormente. Claro que não é um corrimão da época da construção aqui do teatro, né? O corrimão é esse corrimão de madeira, que esse corrimão aqui, tá vendo? É um corrimão de madeira, mas ainda assim foi instalado um corrimão, nesse caso aqui foi um corrimão só, não foi o corrimão duplo em duas alturas que fala lá na NBR 9050, mas ainda assim foi possível instalar um corrimão. Acredito também que por uma exigência do Corpo de Bombeiros, que tem um projeto aqui do AVCB também, né? Então esse corrimão aqui também foi instalado posteriormente, mas também não tira a característica. Eu tenho aqui como mostrar, como apresentar como era o corrimão original, porque ele não foi removido, mas foi acrescentado mais um item de segurança que também vai ser importante para a acessibilidade, que foi esse corrimão aí. Esse corrimão em inox, em uma altura só, mas já atende aí, já vai auxiliar muitas pessoas na utilização do espaço. E um outro elemento da acessibilidade que existe foi o elevador. Como eu disse, existem outros níveis aí no Teatro Amazonas. Tem um camarote, tem vários camarotes, tem vários pavimentos, mas a acessibilidade, considerando a mobilidade, ela foi considerada até o segundo nível, que as pessoas vão conseguir acessar um nível ali dos camarotes. Tem salões também ali, tem vários espaços aí no teatro, é um lugar muito bonito, mas o principal, as atrações principais do espaço vão poder ser utilizadas, vão poder ser desfrutadas ali pelas pessoas,
e as atrações principais vão estar tanto no primeiro nível, que é aquele que a gente acabou de ver, e nesse segundo nível, que é acessado aqui por esse elevador. Agora, veja bem, é um elevador interno, foi feita uma intervenção aqui, você vai observar que é uma intervenção, claro que para a construção desse elevador, foi necessário fazer um furo nessa laje, foi necessário fazer o reforço estrutural nessa laje. Mas a gente observa que é uma intervenção mínima, não é algo que vai descaracterizar totalmente ali o espaço e vai dar a possibilidade das pessoas acessarem o pavimento superior. Então, é esse tipo de ponderação que deverá ser feita na hora de se trabalhar a acessibilidade dos espaços. Então, a gente vai fazer o mínimo de intervenção possível, de modo a dar o máximo de fruição para as pessoas. Não quer dizer que você não vai precisar danificar em nada aquele elemento ali. Com certeza, para instalar aquele corrimão ali, foi necessário furar a parede, foi necessário fazer a instalação de uma maneira típica. E para instalar esse elevador aí, também foi necessário fazer aí o recorte da laje para a instalação desse elevador. Mas é o mínimo possível de intervenção que vai danificar, mas o benefício que vai ser trazido com a instalação, tanto no caso do corrimão quanto no caso do elevador, justifica esse tipo de intervenção e não vai danificar assim de maneira muito expressiva esse bem que deve ser preservado. Então aqui esse elevador foi instalado para acessar esse segundo nível e vai ter acessibilidade aqui também nesse outro nível do espaço. Aqui tem essa varanda, tem vários espaços. Tá bom, gente? Tá vendo? Vai ter um monte de foto aqui de turista turistando. Então, essa é a parte interior do salão. Tem aqui as cadeiras, tem esses camarotes. Então, aquele elevador vai dar acesso a esse segundo nível aqui de camarotes, a outros níveis também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente vai observar que nesse espaço aqui, uma coisa, tá vendo? Tem outros níveis acima ainda, mas que não, infelizmente, não tem o acesso assim para pessoa com deficiência com mobilidade reduzida. Mas o grosso, as atrações principais podem ser visitadas por todas as pessoas, tá? Mostrar para vocês aqui uma coisa que eu não vi e que talvez fosse, que eu não vi, que é um item da acessibilidade também, é a questão dos assentos e espaços reservados para pessoa com deficiência. Então, tem os assentos sinalizados reservados, eu não vi isso aqui, então, aparentemente não tem mesmo, mas o acesso é permitido. Aqui tem uma réplica do teatro, né, gente? Essa coisa linda que tem aqui, essa parte da entrada, o acesso lateral aqui é como ele é, uma réplica que tem lá dentro mesmo. E aqui eu tenho um sanitário acessível, que eu fui lá, claro que eu tirei umas fotinhas aqui para poder mostrar para vocês. Então tem aqui, tem a barra de apoio aqui para abertura, esse sanitário acessível aqui, esse é o acessível, esse é o feminino? Acho que esse aqui é o feminino, deixa eu ver, é esse aqui que é o acessível. Então tem o sanitário acessível, tem a bacia sanitária acessível, tem as barras de apoio, é um sanitário realmente que atende aos requisitos de acessibilidade e é uma feliz notícia de saber que as pessoas vão poder utilizar os espaços em igualdade de condições, e vão poder utilizar o banheiro, tem o elevador, tem o sanitário acessível, tem o corrimão, tem a plataforma de elevação inclinada e tem a preservação cultural desse bem tombado, desse bem histórico que deve sim ser preservado, mas que tem a possibilidade de ser utilizado aqui por todas as pessoas. Mais uma vez aqui o contraste, ó, do corrimão original de madeira aqui e o corrimão em inox, que vai ter as características técnicas necessárias aqui, adequadas para a utilização da maioria das pessoas, não todas as pessoas, não é um corrimão em duas alturas, como fala na NBR 9050, mas é um corrimão que foi possível de ser instalado aqui, para que atenda a requisitos mínimos de segurança e de acessibilidade, e ainda assim preservando o patrimônio histórico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso mostrar para vocês aqui, que eu tenha visto lá. Aqui, ó. Esse aqui, gente, eu tenho a plataforma e essa outra área aqui, ó, onde eu tenho a escada, também foi trabalhada a acessibilidade. Você vai ver que eu tenho aqui os corrimãos e eu tenho aqui a sinalização tátil no piso, que foi fixada por elementos, assim como
lá na entrada a gente viu aquele piso tátil por elementos, o modelo direcional. Então, se foi trabalhada a acessibilidade aqui, houve o cuidado de possibilitar que as pessoas conseguissem utilizar o espaço. É um espaço muito bonito, que deve ser visitado por todas as pessoas, e essa possibilidade de ser visitado por todas as pessoas, ela está aqui preservada com esses elementos da acessibilidade que a gente viu aqui nessa aula de hoje. Vou mostrar mais algumas fotos para vocês. Olha só que lugar que é esse. Gente, aqui são os camarotes, como vocês veem. São 4 níveis de camarote. Não, são 3, né? 1, 2, 3 níveis de camarote. Aquele elevador dá acesso a esse segundo nível aqui. Então, uma pessoa com deficiência conseguirá acessar também alguns camarotes devido àquela instalação lá daquele elevador, palco. É um lugar realmente muito bonito. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Estudo de caso, Teatro Amazonas, acessibilidade para bens tombados. Para resumir a história aqui para vocês, do que a gente viu nessa aula aqui hoje, o que a gente viu? A gente viu o embasamento legal de que vai trazer a explicação de por que esses espaços devem ser acessíveis e como que a gente vai conseguir trabalhar a acessibilidade, o que a legislação nos traz considerando a acessibilidade de bens tombados. Então, a gente trouxe lá desde a Constituição, passando por legislações específicas, regulamentos, e depois chegamos aqui na instrução normativa número 1 do IPHAN, que vai tratar sobre a acessibilidade nesses bens tombados, que se você estiver trabalhando na acessibilidade de espaços como este, você deve ter esse documento, acessar esse documento, compreendê-lo e implementar o que está ali. E, resumidamente, trabalhar a acessibilidade de imóveis tombados, a gente vai precisar encontrar o equilíbrio entre a acessibilidade, as intervenções para a promoção da acessibilidade e a preservação daquele bem tombado que tem aquele valor histórico-artístico e que realmente deve ser preservado para a fruição aí por todas as pessoas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu vou pedir para vocês engajarem com esse vídeo, curtir, compartilhar, comentar, seguir o canal, me seguir no Instagram, independente de onde você esteja vendo. Se você não quiser fazer isso também, não tem problema. O importante é que você pegue essa informação, acesse essa informação e aplique, replique aí para quem realmente estiver precisando trabalhar e entender como que funciona aí a acessibilidade de imóveis tombados, de bem que tem valor cultural, histórico, artístico. E se você quiser entender um pouco mais sobre acessibilidade arquitetônica, você pode me seguir ou se inscrever aqui no meu canal do YouTube e você pode acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e vou deixar aqui também o meu link da bio do meu perfil do Instagram, que você vai ter acesso a muitas outras possibilidades de se aprofundar aqui também nos conhecimentos sobre acessibilidade arquitetônica, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham todos uma excelente quarta-feira e é isso, vejo vocês essa semana que vem. Um beijo para vocês.